lembro que eu era criança, eu gostava muito de teclado, achava muito bonito, né? Meu sonho era ser tecladista. E eu queria ficar perto do tecladista, porque ele ficava assim no púlpito ali, tocar, né? E eu, uma vez eu fui subir, não deixava subir de jeito nenhum, não pode subir aqui não, porque eu sou só pastor. Não pode subir aqui não. Nós não podíamos comer na igreja, tinha algum evento na igreja, não existia comida na igreja, não podia comer na igreja. Não existia isso. Não me levem a mal, irmão, nós estamos num outro tempo, né? Nós temos os meninos mais novos, mas eu falo de adultos. Não existia ir para a igreja de camiseta, de bermuda. Não estou chamando os irmãos para voltar lá, não estou aqui sendo saudosista não, tá? Estou falando do tempo como era, o zelo, né? Os irmãos lembram muito bem do tempo em que as irmãs da igreja, né? As vestimentas eram diferentes. Assim, existiam coisas que eram muito exageradas. Crianças não subiram. Crianças não subiram o culto. Mas isso é um zelo para a obra de Deus. Não é que nós temos que retornar àquele tempo de que as irmãs só usavam saia nos pés, não é isso. Mas é preciso haver um zelo para a casa de Deus. No sentido de que seja de calça ou de saia, uma roupa que glorifique a Deus. Que seja com um blazer ou com uma camiseta, que glorifique a mão do Senhor. Né? Que seja não comer lá fora, não comer aqui dentro, que seja com ordem e decência. Que não desrespeitem a casa de Deus. É preciso haver um zelo com a casa do Senhor. É o lugar que ele escolheu. O irmão falou aqui sobre a questão do que Davi fez. Mas o que eu acho interessante é o que Salomão fez. Porque Salomão, quando ele inaugurou o templo, Crônicas, depois lemos o livro de Crônicas. Quando Salomão inaugurou o templo, a lei dizia que era necessário oferecer um sacrifício a Deus. Quantos sacrifícios, irmãos? Todo ano era feito um sacrifício a Deus. A palavra diz que quando Salomão inaugurou uma reunião de líderes de jovens de quarta-feira, eu dei essa palavra lá. Quando Salomão inaugurou o templo, ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. 1000. O que significa isso? Ele deu muito mais do que aquilo que Deus pediu. Ele estava tão feliz pela inauguração da casa de Deus, que ele não deu um animal. Ele ofereceu 1000 sacrifícios a Deus. 1000 vezes mais. Até o pai que brinca, ele foi uma chacina de animais. Ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Por quê? Porque ele queria no seu coração, que Deus se agradasse daquela inauguração. Alguém vai dizer assim, ele foi exagerado, ele fez demais. Não, ele estava com tanta vontade de que Deus se manifestasse naquele lugar, que ele ofereceu 1000 vezes mais do que pediu. Aí o que aconteceu? A palavra diz que na mesma noite, Deus apareceu para Salomão e falou para ele, pede o que quiseres, eu te darei. Aí como ele era um homem sábio, ele já era um homem sábio, né? Ele pede o quê? Mais sabedoria. Ele fala, Senhor, eu quero sabedoria, conhecimento, para guiar o seu povo, para pastorear esse povo. Deus fala para ele, o que você pediu me agradou, eu vou te dar sabedoria, bens, honra, glória e um nome. Ou seja, alguém que estava preocupado em atrair a presença de Deus para a casa de Deus, foi alguém que foi recompensado muito mais do que aquilo que ele pediu. Quem dá mais para Deus recebe mais de Deus, não é barganha, é justiça. Quem planta, colhe. Igual ontem, você falou, ele foi tão assim, bem recompensado, que não foi nem um anjo, um espírito, foi logo Deus que chegou Deus lá. falou com ele. O que você quer assim, chegou? Como é que é seu nome? Caleb. Isso aí, cara, discernimento, é isso mesmo. O próprio Deus se apresentou diante dele e disse, fala o que você quer que eu vou te dar. Já pensou, irmãos? O que você pediria para Deus se você se apresentasse diante de você e falasse para ele o que você quer? Talvez seus pedidos mais para os inimigos. Né? Me dá posses, me dá um reinado, me dá um nome. Só para falar, não, eu só quero conhecimento e sabedoria. Deus deu muito mais para ele. Muito mais. Se vocês verem o texto, Deus deu para ele, irmãos, o que ele pediu e muito mais. Porque assim, a palavra diz que aquele que nos prometeu, ele é fiel para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. No caso, ele teve muita humildade, né? Porque como o rei, né, herdando o pai dele, poderia pedir para Deus ouro, prata, Mais do que ele já tinha. Mais posses, né? Alguma população lá próxima para ele Força. dominar, né? Não, ele pediu Sabedoria sabedoria. e conhecimento. Porque é isso que nós precisamos. Sabedoria e conhecimento. Quem tem sabedoria e conhecimento, não sei em qualquer lugar. Mas também ele podia parar para pensar assim, a salvação, talvez, assim, não sei. Na salvação, Se ele... a perspectiva de salvação, a ideia de salvação, o Caleb, no Antigo Testamento é diferente da nossa, sabe? Porque nós aqui somos considerados gentios, aqueles que foram enxertados. Nós não fazemos parte do povo eleito, não o povo original lá. Né?
Por que Salomão não pediu isso? Porque ele tinha no seu coração que ele já era da nação eleita por Deus, do povo de Deus. Então a perspectiva deles de salvação é diferente da nossa. Para eles já são salvos, e realmente os judeus, existe uma particularidade de Deus com eles, porque eles são uma raça eleita. O povo judeu é o povo escolhido por Deus, é o filho de Abraão, é a semente de Abraão. Então a perspectiva dele de salvação, a necessidade dele de salvação é diferente da nossa. É por isso, Caleb, parece ser pregador, é por isso que a visão deles em relação a Jesus era diferente. E eles mesmos crucificaram Jesus. Porque como é que você levanta um homem entre nós dizendo que ele é nosso Salvador? Nós somos a semente de Davi. Nós somos os filhos de Abraão. Lembra da mulher samaritana na beira do poço? Quando ele fala, olha, me dá água de beber aí, ela falou, se eu te der água, jorra em você a vida eterna. Ela fala, mas como é que pode? O nosso pai Jacó, né, nosso pai José, nosso pai Abraão, todos eles tiraram água desse poço aqui. Como é que você fala que você é maior que Abraão? Você fala que é maior que esses homens? Porque eles entendem que por serem da semente, né, eles já têm a sua salvação garantida. E realmente eles são o povo eleito de Deus, né? Eles são os eleitos. Há uma particularidade com o povo de Deus da parte de Deus. Interessante. Tem uma grande diferença, né? Tem muita diferença. Porque ele pediu, mas aí ele poderia ter dado qualquer coisa. Mas ele poderia ter dado qualquer coisa, pedido qualquer coisa. Mas ele não pediu sabedoria. Aí a diferença é que agradar o coração de Deus. Irmãos, a questão é o que nós temos, o que nós queremos da parte de Deus, não tem que agradar o nosso coração. O que Tiago fala? Vocês pedem e não recebem. Porque pede mal. Aí tem continuação. Para gastar nos seus próprios deleites. É a intenção do coração que conta. É a intenção do que você pede que conta. Né? São palavras simples que fazem uma diferença muito grande. Muito grande. Ele pediu sabedoria para ajudar o povo. Como o nosso pastor, eu falei disso na passada aula, o pastor falou, e o grande segredo de Salomão é isso. É engraçado que ele pede, ele não pede para ele. Ele pede para ajudar o povo. Sabe? Ele pedindo para poder ajudar o outro. A gente tem como agradar a Deus, né, irmãos? Olha só, o tópico 1.3 fala sobre a convocação à reconstrução do templo. Irmãos, esse texto aqui é um texto interessante, nós poderíamos ler todo o livro de Ageu, são só 2 capítulos, né? Bem pequenininho. Mas esse texto aqui é interessante, o tópico 1.3 fala do cerne da mensagem de Ageu. Por quê? O povo começou a reconstruir e se levantaram os inimigos. E começaram a se opor à reconstrução do templo. Né? O pessoal fala até dos samaritanos, né? Foram um dos povos que se levantaram contra a reconstrução do templo. E eles largam a reconstrução e cada um vai cuidar da sua própria vida, da sua própria casa. E eles mesmos falam, está no texto de referência, né? Eles mesmos falam, aqui ó, o texto de referência vai dizer assim, ó, no versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, quem disse foi o povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meu irmão, o povo deixou de focar na obra de Deus e ainda criou uma desculpa. Qual que era a desculpa? Está no tempo. Não está no tempo de reconstruir a casa de Deus ainda. Não estou sentindo. Eles não sentiram, né? Não sentiram, né? Não estou sentindo de Deus ainda, está no tempo. Eles usaram uma desculpa para não terminar a obra. Aí, irmão, esse livro aqui tem uma referência dos livros de irmãos. É uma frase do Benjamin Franklin, vai dizer assim, olha só: jamais conheci um homem, olha só, que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. Vou ler de novo. Jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. É um comentário sobre esse versículo de Ageu. O livro de Ageu está comentando aqui. Então o que o Benjamin Franklin está dizendo? Quem inventa desculpa, irmão, não é bom com nada. Então o povo de Israel aqui inventou uma desculpa para não terminar a obra. E quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Nós mudamos o nosso foco, nós dispersamos e arrumamos um monte de desculpa. Como diria meu pai, um monte de muleta. Eu não vou porque o meu trabalho está me atrapalhando. Eu não ajudo porque lá na igreja tem gente que é assim, assado. Eu não faço porque eu estou muito cansado. Eu não faço porque o pastor é assim. Eu não faço porque todo mundo da igreja é assado. Assim tem uma desculpa. O povo de Israel deu uma desculpa. Qual foi a desculpa? Não está no tempo. Não está no tempo. Então, eles queriam procrastinar, eles queriam protelar o trabalho e inventaram uma desculpa. O que é a procrastinação, irmãos? A procrastinação é sempre deixar para depois o que deve ser feito em um exato momento. Você sempre coloca para frente.
Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu sempre vou protelar. Eu tenho que, sei lá, Deus me chamou para o ministério do evangelismo, eu sempre protelo aquilo. Deus me chamou para alguma coisa na obra dele, eu sempre fico, ano que vem. Eu tinha um amigo, ele se converteu, nós fomos canal de bênção de Deus na vida dele. Ele converteu, batizou, tudo. Né? Mas toda vez que eu falava com ele de batismo, ele falava assim, não, ano que vem, tem algumas coisas da minha vida que eu podia ajeitar ainda, tem que consertar algumas coisas da minha vida. Não, você tem que batizar, não, ano que vem, sempre estava botando para frente. Né? Aí chegou um tempo que eu falei para ele, cuidado, irmão, porque você não sabe o tempo, você não sabe os dias, você não sabe os acontecimentos. E se o amanhã que você espera não chegar? Não está no seu controle, não está no seu domínio. Deus é que controla todas as coisas. A palavra diz que há um tempo determinado para cada coisa. Eclesiastes 3. Deus sabe os tempos. Deus sabe os propósitos da vida dele que tem para cada um de nós aqui. E eu falei para ele, se fosse você, eu remia o tempo, porque o tempo está correndo. Os dias são maus. Se você vai trabalhar hoje aqui, amanhã você não sabe. Se você levanta da sua cama hoje, você não sabe como é que vai ser. Como é que você vai protelando assim as coisas que estão no controle disso, né? Então não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Que sejamos assim, meus irmãos, em tudo. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, faça agora. Sabe o que eu acho bonito na história de Paulo? Para mim, o ministério do apóstolo Paulo é um dos mais lindos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Irmãos, e poucos versículos depois, em Atos capítulo 9, ele já está lendo a Bíblia. Ele já está sentado estudando. Ele ficou cego durante algum tempo, os irmãos sabem disso. Né? Mas depois ele já se levanta para poder levantar e pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho em boa parte da terra, irmãos. Ele foi o maior pregador de todos os tempos. Não foi alguém que ficou esperando um tempo de discipulado, um tempo de não, irmãos. Ele se levantou e começou a pregar o Evangelho. Ele foi pregando o Evangelho, pregando, deixando Deus fazer. Então assim, não deixe para amanhã o que Deus tinha que fazer hoje. Talvez colocou na sua vida um ministério, na sua mão, um trabalho, uma obra a ser feita, não deixe para amanhã, irmãos, faça hoje. Sabe por quê? Porque a palavra diz que naquele grande dia, naquele lugar, ninguém trabalha mais. Eclesiastes fala, irmãos. O lugar que nós vamos, ninguém vai trabalhar. O que você fizer hoje aqui, o que você plantar hoje, haverá galardão. Mas depois que a gente morre, irmãos, vou falar bem nu e cru, depois que a gente morre, irmãos, não tem mais o que fazer. Você não leva nada e não faz mais nada. Eu queria mais um dia para poder colocar as coisas em ordem, para poder cumprir a vontade de Deus. Não haverá dia, mano. Depois que a gente morre, não tem mais dia. Então, o que nós vamos viver na eternidade, irmãos? O que nós vamos receber na eternidade? O que nós fazemos hoje. Nós plantamos hoje. No tempo que Deus nos deu. Alguns de nós viveremos 80 anos, 90 anos. Quem dera Deus 100 anos. Mas talvez Deus pode me recolher amanhã, irmãos, com 28 anos. E o que eu fiz até agora? Com os 28 anos que ele me deu. Sabe, tem uma frase de um autor que vai dizer, olha, a nossa vida é um presente de Deus, é uma dádiva. Mas o que nós fazemos para Deus é o nosso presente para Ele. E qual tem sido o nosso presente para Deus? Essa é a questão, fala, Caleta. Igual, irmão, o senhor falou que a gente não vai ter mais um dia. Porque Deus deu mais um... ressuscitou lá. Lá, uma pergunta boa. O que Deus deu? Ali é a Bíblia, pergunta boa. Pergunta de teólogo, gente. Pregador. O Lázaro era amigo de Jesus. O texto é muito claro. O texto é muito claro. Qual é a única referência que fala que Jesus chorou? A morte de Lázaro. Qual que é a única referência da Bíblia em que alguém fala para Jesus o que ele tem que fazer? Lázaro, irmãos. Você tem que ler a Bíblia com detalhes. Eu sempre falo, eu leio a Bíblia e pergunta para ela. Tem que ser assim a leitura. Por quê? É assim que faz mesmo. Por quê? Quando Jesus está no casamento e acaba o vinho, Maria chega em Jesus e fala assim, olha, acabou o vinho. O que ele responde para ela? Contigo, mulher. Não é chegada a minha hora. Em outras palavras, eu trocadilho no português. Você não manda em mim, não. Você não manda em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, irmão. Calma lá, espera um pouquinho. Na nossa linguagem mais jovem hoje, né, Caleb? Dá uma segurada aí para ele, irmão. Ele disse isso para ela. Mas quando Marta e Maria mandam chamar Jesus onde ele estava, o que ele faz? Ele demora mais alguns dias, mas ele vai. Ele vai. Não é no tempo delas. Ele vai. E quando ele chega lá, irmãos, ele vê Lázaro morto, ele escuta a história, ele não vê Lázaro morto, ele escuta ali o choro das pessoas, vê Marta e Maria triste, pergunta onde ele estava, fala o que eles
passagem que ele senta para poder ensinar, que Maria senta aos pés dele ali, Marta está cuidando das coisas. Que ele fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, estava na casa deles. Então ali Jesus ressuscitou Lázaro por uma questão de amizade, de proximidade que ele tinha com eles e pelo choro, né, sincero das irmãs de Lázaro. O que elas disseram para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha a fé dessas mulheres. Alguns pregadores falam assim, elas estavam questionando Jesus e tal. Não, é fé. Nós temos convicção. Ele só morreu porque o Senhor estava aqui. A Bíblia fala que ele moveu-se de íntima compaixão. Aí ele manda remover a pedra lá e fala, sai para fora. Então assim, ele havia, o Caleb, e Jesus é assim, tá? Ele tem uma particularidade com algumas pessoas. Não tem com ele, né? Não tem com ele. Meu pastor falava isso, o pastor Zé Paulo, antigo coordenador antes. Ele falava isso. Irmão, você pode ser querido por qualquer pessoa, mas se você for queridinho de Jesus, acabou, irmão. Porque, olha o que é o relacionamento de Jesus com João. Está na mesa, ele fala, um de vós vai me trair. Todo mundo está preocupado, né? Será que sou eu? Será que sou eu? Judas lá, falso, né? Cínico. Sou eu, mestre, por acaso? Cínico. Eles estão na mesa. João está do lado de Jesus, o apóstolo, o amado, né? Aquele a quem Jesus amava, o apóstolo João. A palavra diz que João, ele se deita, no peito de Jesus. Olha a intimidade. Né? Ele se deita no peito de Jesus e fala, mestre, quem é? Aí Jesus fala, aquele que levava a mão comigo na vasilha e pegar um bocado de pão, esse é me trair. Sabe quem sabia? O único que sabia, além de Jesus, quem era o traidor? João. Olha a intimidade. Então tem pessoas que tem. Pedro. Por que Pedro? Por que Pedro, que era o homem mais precipitado da história, foi o homem que pregou o evangelho lá no livro de Atos e 3 mil homens se converteram a Jesus? Por que Pedro virou liderança no meio dos discípulos? Irmãos, quem Deus escolhe é escolhido, não tem conversa. Então, Pedro era pescador, ele não tinha currículo nenhum para ser discípulo de Jesus. Nervoso, né? Estressado, precipitado. Mas se tornou alguém que Deus usou. Por quê? Porque quem Deus escolhe, irmãos, acabou. Quando Deus escolhe alguém, se você for querido de Jesus, é isso. Mas vamos lá, irmãos. Continuando aqui a lição. Tópico 2 fala sobre a necessidade do arrependimento. E isso aqui é um assunto muito relevante para nós, porque a lição semana passada também falava sobre isso. A pregação de Sofonias é a mesma pregação de Ageu. O tópico 2 ele se resume nisso, na mensagem. Qual é a mensagem? Arrependimento. Qual que é a mensagem mais relevante no meio da igreja? Arrependimento. Por quê, irmãos? Porque sem arrependimento não há salvação. Sabe, o profeta Ageu se levantou e tem alguém talvez que quer desvirtuar a palavra, que vai falar, não, Deus levantou Ageu para que ele dissesse para o povo que eles tinham que ir lá cortar madeira, trazer recursos para o templo. Quem quer saber disso aqui, né? Trazer recursos para o templo, não. O que Deus queria era que o povo tivesse um lugar pronto para que eles pudessem se apresentar diante de Deus, para cultuar a Deus e assim se voltassem ao seu coração e se arrependessem. Porque, irmãos, não existe essa história de que eu posso pregar na minha casa. Qual que é o lugar que Deus escolheu para ministrar a bênção e para que o povo pudesse se reunir e pudesse comungar, né? Pudesse, qual que é o termo? Estar em comunhão para congregar. É a igreja. Quando o Salomão inaugurou o templo, ele fala, hoje eu escolhi esse lugar e o meu ouvido estará atento para as orações que forem feitas aqui. Aí vem aquele texto, 2 Crônicas, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os meus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Mas ele está falando de que lugar aí? Do templo. Então a igreja é o lugar onde Deus perdoa o pecado, é onde Deus salva vidas, é onde as pessoas ouvem a pregação do Evangelho. Não que você não possa pregar numa praça, você não possa pregar na sua casa, no lar, você deve fazer isso. Mas o lugar da reunião dos crentes é a igreja. A igreja. Para quem que Deus mandou cartas lá em Apocalipse? Para a igreja. Para 7 igrejas da Ásia. Deus tem compromisso com o que, irmãos? Com a igreja. Essa história de você, eu congrego na minha casa porque eu sou a igreja, irmãos, isso é a maior mentira do inferno para nossas vidas. Não existe isso. Nós temos que estar na onde? Na igreja. Porque nós somos membros do corpo. Né? Membros do corpo. Eu costumo dizer que quem faz isso é rebelde. É rebelde. É a melhor definição, irmãos. É rebelde. É alguém que não sabe ficar debaixo da vara de liderança de alguém.
precisa ficar debaixo da liderança do pastor. Não sabe. Aí ele abre a própria igreja dele lá e ele acha que ele é a igreja, mas não, irmão. Ele está rebelde. É o melhor termo que tem para poder definir alguém. A igreja ela é o quartel, né? É o quartel general. Então, você é a torre de vigia. É a torre. É o lugar onde nós vamos aprender, nós vamos ser disciplinados. Ou seja, nós vamos obter todos os tipos de mantimentos e de todas as informações para combater fora. E eu fico pensando assim, irmãos, a dificuldade. Nós queremos, muitas vezes, hoje é muito comum, nós queremos judaizar o culto cristão. Perceberam isso? Coloca um pastor, coloca um kippah, coloca um estola, não sei o quê. Hã? É o Taut. O outro pastor que manda entrar a Arca da Aliança no culto, irmãos. Judaizando o culto. Mas por que a gente não copia os judeus no sentido da reverência deles? Porque a palavra diz que nas festas do povo judeu, fazendo o tabernáculo, na Páscoa, né, na festa da colheita, eles vinham da onde eles estivessem, de a pé. Eles peregrinavam e iam para o templo para adorar o Senhor. A palavra diz que eles, quando eles estavam no deserto, tinha o tabernáculo, eles se levantavam, se colocavam à porta da tenda e olhavam para o tabernáculo. De pé. E passavam um dia inteiro ouvindo a palavra. O dia inteiro em pé ouvindo a palavra. Desde o mais novo até o mais velho. Então, irmãos, isso fala de reverência para a casa de Deus. Então, a mensagem de AG é uma mensagem que fala para o povo: olha, vocês precisam obedecer a Deus, se arrepender dos pecados de vocês, inclusive do pecado da negligência, e não tem pecado pior do que esse. Porque o povo olhou para a construção do templo e negligenciou a construção. Sabe? Eu falava com minha esposa: o pior pecado da consideração é a negligência. A gente vê as coisas erradas e faz de conta que não está vendo. Isso é negligência. É exemplo que Jesus quando desgarrou do pai e da mãe, ele ficou no tempo da criança, né? Quando ele se revoltou, pegou lá um chicote lá e desceu o chicote do povo lá, foi por quê? Eles estavam vendendo coisas aonde? No templo. Comércio no templo. O Salmo número 69, 9 fala sobre o quanto o salmista tem uma reverência pelo templo, o temor pela sua casa, o amor pela sua casa me consome. O salmista fala. Jesus, ele teve essa atitude e aí os discípulos se lembraram desse salmo, o temor pela casa de Deus. Então, irmãos, precisamos olhar para a casa do Senhor e perceber: esse aqui é um lugar, é um santuário que Deus escolheu para que nós possamos nos reunir para cultuar Ele. E aí, irmãos, não dá para a nossa casa estar maravilhosa e linda e a casa do Senhor está caindo aos pedaços, não dá para ser assim. O nosso pastor chegou lá agora na igreja, reformando lá, e ele falou isso: irmão, eu não dou conta de olhar para a casa do Senhor e ver mofo, eu não dou conta de olhar para a casa do Senhor e ver as coisas quebradas. Eu fico feliz que eu me lembro que eu preguei muitas vezes lá no salãozinho lá, né? E hoje a gente está crescendo, está construindo, terminando a obra. E é isso que Deus quer, irmãos. Isso aqui é o lugar que Ele escolheu para que o povo dele se reunisse. E tem que ser um lugar bonito, né? Bem decorado, bem bonito, bem feito, né? E os irmãos vão chegar lá, creio em nome de Jesus. Irmão, agora só usar um exemplo, que o lugar que Deus escolhe é santo. Tanto que eu vi na Terra Prometida que o cara lá, ele era levita, não sei, ele se embebedou e entrou no templo onde ficava a Arca da Aliança. Quando ele entrou, ele foi fulminado. Isso aconteceu, e essa questão da reverência pela presença, né, de Deus no geral, aconteceu várias vezes, né? Tem uma passagem que Davi chega com a arca na cidade, né, ele coloca a arca sobre animais, não era comum, eram os levitas que tinham que carregar a arca, né? E aí, quando a arca vai para cair, tem um super-herói que quer segurar a arca e é fulminado. Usado, né? É fulminado. Então, assim, toma muito cuidado, porque a casa do Senhor. A intenção era boa, né? Mas aí tem um ditado, né? Não gosto de ditados, não, mas a Bíblia fala. O ditado vai dizer, né? A Bíblia não fala isso, mas o ditado vai dizer que de boas intenções o inferno está cheio. Tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente corrompe o culto na melhor das intenções. Né? Tem um estudo, depois eu vou mandar para o irmão uma vez no WhatsApp. Eu tenho um discipulado que eu ministro aqui, que é o discipulado nível 2. E o discipulado nível 2, ele é com aquela declaração de fé da Assembleia de Deus, é um livro. E lá fala, irmãos, tem que tomar muito cuidado com as boas intenções no culto. Eu quero um exemplo, tá? Não estou criticando, não, a minha igreja tem isso. Vou colocar aqui um grupo de coreografia para ficar bonito o culto, não tem problema. Mas cuidado para não corromper o seu culto. Porque às vezes, no grupo de coreografia, não orienta o jeito das meninas, não vai com roupa adequada, ao invés de abençoar o culto, atrapalhando as pessoas a cultuarem. Porque a esposa do irmão está chateada, o irmão está preocupado que tem a irmã dançando na frente, outra coisa. Tomar cuidado com a questão, irmãos. Por exemplo, de trocar o momento da palavra no culto, isso é o discipulado que fala. O momento da palavra no culto só por louvores. Eu fui
vi um louvorzão esses dias lá que não teve palavra, foi só cantando. Ficou 2 horas cantando. Né? Aí não teve apelo no final do culto, não teve nada. Para minha esposa, eu tive que ficar lá em casa vendo no YouTube, se o pessoal ouvindo música. Né? Então, isso um culto, irmãos, ele tem os seus elementos. Elementos do culto, básicos: oração, louvor e palavra. Isso é básico no culto. Pode falar outras coisas? Um teatro, uma coreografia? Pode, isso é maravilhoso. Mas é elemento básico do culto: oração, louvor e palavra. Isso não pode tirar do culto. Hoje em dia está desvirtuando. Estamos desvirtuando. Igreja em geral, né? Estou falando de igreja igual, por exemplo, hoje em dia o povo está tirando os guitarras. Teve um debate na nossa igreja, tem uns 15 dias sobre isso. Né? Porque um jovem lá se levantou, ele tem uma boa posição na igreja, se levantou, eu vou encerrar para pegar o microfone, ele se levantou e disse assim, lá na igreja, que achava que os hinos da harpa era muito antigo. E que achava que precisava, né, ou primeiro diminuir ou tirar os hinos da harpa. Eu falei, irmão, você está numa igreja que é tradicional. Né? Tem várias igrejas, tem igreja para todos os gostos aí fora. Agora, você vir para uma igreja querer desvirtuar a cultura da igreja, não dá, né? E fala em Provérbios, né? Para não tirar os marcos antigos, né? Os marcos antigos. O hino da harpa é praticamente teologia cantada. Irmãos, é uma questão, ela está na modernidade, para essa da história de modernidade, né? Porque essa modernidade pode nos tirar do foco do que é o culto, né? Qual que é o culto que Deus recebe? Nem todo culto Deus recebe, tá, irmãos? Você se preocupar com isso. Deus está recebendo esse culto? É porque você tem que cultuar a Ele. A Ele. A Ele. Não, não gostei do culto. Você tem que gostar do culto mesmo, não, porque o culto é para você. Entendeu? O culto é para Deus. É para Deus. É o que você veio oferecer para Ele? Você não gostou, você não trouxe nada. Né? Então tem muito disso. Para encerrar, Ageu para hoje. Olha só, pelo menos 3 coisas que a lição nos ensina. Primeiro, Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução de uma obra que já havia começado a ser feita há alguns anos. Mas o povo se intimidou com a oposição dos inimigos. Então, a primeira coisa para nós hoje, a gente não pode se intimidar com o levante do inimigo contra a nossa vida. A gente não pode parar isso. O que Deus colocou para nós fazermos, façamos, independente de quem está se levantando contra. Segundo, a obra do templo precisava ser concluída, mas além de desanimados, intimidados, sem recursos, o povo estava com as suas prioridades focadas em suas vidas particulares. Uma outra coisa, a gente não pode desvirtuar os focos, o foco da nossa vida. Se Deus realmente é o que é mais importante na nossa vida, Ele tem que vir em primeiro lugar. Igual Marta, né? Igual Marta. Preocupou com os afazeres da casa e esqueceu do principal, que era a palavra de Deus. Né? Então não coloquemos a nosso foco em prioridades erradas. Depois, irmãos, é muito importante que haja entre nós pessoas que tragam um encorajamento. Um dia o pastor Vilmar, que era pastor aqui na regional, perguntou para nós. Vilmar Felipe, o irmão conhece? Ele disse assim: Ele falava assim: quem é você? O empolgado ou o entusiasta? Essa pergunta veio numa reunião, acabou com todo mundo da reunião, irmãos. Ninguém teve que falar mais nada. Porque o povo criticando a reunião de obreiros, o povo criticando isso, criticando aquilo, colocando defeito, colocando isso e aquilo. Ele perguntou: quem é você na obra de Deus? Você é um empolgado ou um entusiasta? Ele falou: qual que é a diferença? O empolgado é aquele que vai quando todo mundo está indo, ele é o efeito manada. Se todo mundo vai, ele vai. Se todo mundo está, ele está. Mas ele não tem coragem de se levantar e falar: olha, Deus é conosco, vamos junto. Me sigam porque eu estou indo e eu vou fazer. Quem quiser ir comigo, vamos. Ele não tem coragem de fazer isso. Ele dizia: olha, sejamos entusiastas na obra de Deus. Quando todo mundo estiver desanimado, seja você, o Ageu, que se levanta e fala: vamos para cima porque Deus é conosco e a vitória é nossa em nome de Jesus. Sejamos entusiastas. Em todos os lugares que nós estivermos, no trabalho, na igreja, em casa, tenhamos uma palavra de Deus sempre para levantar as pessoas e não para colocá-las para baixo. Né? E a obra vai ser concluída em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, abençoe essa oportunidade em nome de Jesus. Existe 3 tipos de café, existe? Oi? Existe café frio, café bom, café quente. Todas essas 3 Que é o que é? Café frio no mar, né? Mas as pessoas bebem café frio ou quente, para muito gordo. E aí, Deus? Meus são 4 tipos. Existe Eu estava vendo na Europa, se bebe o café com gelo.